Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta ou fazendo uma pergunta para nós. Como servimos a Deus? Quero olhar para a parábola dos talentos. Em Mateus, ele conta que Jesus contou essa parábola. Um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e os confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a um outro 1 talento. E cada um de acordo com a sua capacidade. Então preste atenção nisso. Cada um desses servos, cada um desses 3 servos recebeu de acordo com a sua capacidade. E assim aquele que havia recebido 5, ele saiu imediatamente e multiplicou, ganhou mais 5. Aquele que havia recebido 2 talentos também saiu e multiplicou seus talentos, ganhou mais 2. Porém, aquele que havia recebido somente 1 talento, ele pegou aquele talento, cavou um buraco e escondeu o dinheiro do seu senhor, escondeu os bens do seu senhor. Depois de muito tempo, esse senhor volta e acerta as contas com eles. E aqueles que haviam multiplicado os talentos, o Senhor respondeu: servos bons e fiéis, sobre o muito eu colocarei vocês, porque vocês foram fiéis no pouco. Por fim, aquele que havia recebido somente 1 talento, ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, e que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo. Saí e escondi o meu talento, escondi o seu talento, escondi. E aí o Senhor deu uma resposta para ele. E ele disse: servo mau e negligente, servo mau e negligente. E disse assim ainda para os outros empregados: tirem o talento dele, entregue-no ao que tem 10 e lancem fora esse servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Sabe, é uma parábola muito conhecida, muito falada entre nós, mas hoje eu quero novamente olhar para ela. A parábola dos talentos transmite algumas lições importantíssimas para nós, que devemos carregar na nossa vida. Está ligada à necessidade de servir a Deus, servir ao Senhor, servir as pessoas com toda a excelência, aguardando a vinda do Senhor, aguardando porque um dia nós vamos ter que prestar contas daquilo que o nosso Senhor tem nos confiado. Então a primeira lição que eu tiro daqui é que os talentos são distribuídos a todos. Nenhuma pessoa, preste atenção, nenhuma pessoa pode afirmar que não tem nada, que não recebeu nada de Deus. Nós recebemos talentos de Deus, nós recebemos dons de Deus para serem multiplicados. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, segunda lição, é os talentos são distribuídos na medida da nossa capacidade. Os talentos foram dados àqueles 3 homens de acordo com a capacidade de cada um. Deus não vai te dar algo que você não é capaz de fazer, que não é capaz de multiplicar. No corpo de Cristo existem muitos membros e cada um exerce uma função de acordo com a sua capacidade, para o bem de todo o corpo. Quando nós não funcionamos, quando nós não multiplicamos a capacidade que Deus nos dá, com os talentos e dons que Ele nos dá, o corpo fica doente. Mas a terceira lição que eu tiro aqui dessa parábola é que os talentos são distribuídos para serem multiplicados. Guarda isso no seu coração. Guarda isso no seu coração. Os talentos são distribuídos por Deus para nós, para que eles sejam multiplicados. Diz aí com você mesmo: eu recebo de Deus talentos para serem multiplicados. Os talentos não são para serem guardados, mas desenvolvidos, multiplicados. Não podemos enterrar os nossos talentos, somos mordomos de Deus e devemos cultivar com excelência aquilo que nos foi confiado.
Nós não somos um membro inativo do corpo, nenhuma peça descartável da máquina. Fazemos parte da engrenagem que faz mover a nossa família, a igreja e a sociedade rumo a um propósito estabelecido por Deus. Deus te deu dons e talentos para que sejam multiplicados. Quarta lição que eu tiro desse texto, dessa parábola, é que os talentos multiplicados são recompensados. Os talentos que recebemos de Deus, quando multiplicamos eles, recebemos recompensa. O Senhor voltou para um acerto de contas. Os servos excelentes foram não apenas elogiados, mas recompensados. Foram recompensados pelo Senhor, eles entraram no gozo do Senhor e tomaram posse de uma riqueza incomparável, maior e eterna. Depois do trabalho árduo, vem a recompensa, vem a recompensa. Depois das lágrimas da semeadura, vem a alegria da colheita. Tenha certeza disso, você tem talentos para serem multiplicados. Nosso tesouro não está aqui, mas no céu. Nossa premiação não é deste mundo, mas do céu. Essa é a nossa premiação. Mas há uma palavra severa de repreensão àquele servo que teve medo ou preguiça e enterrou os seus talentos. Sabe, aquele que recebeu um só e não multiplicou, por medo, por preguiça, por desleixo, enterrou o talento. Esse servo negligente perdeu o seu talento e a sua própria vida. Então, há recompensa quando multiplicamos, mas há condenação quando não multiplicamos. Então, quero dizer para você, nessa hora, e te fazer uma pergunta: como você tem desenvolvido os talentos que Deus lhe deu? O que você tem feito com os talentos que Deus colocou na sua vida? Você tem crescido e ajudado outros a crescerem? Você tem crescido? Você tem ajudado os outros a crescerem? Você tem exercido seus dons e talentos para a glória de Deus e edificação da igreja? São perguntas que temos que nos fazer, porque o que estamos fazendo com a vontade de Deus? Como estamos reagindo à vontade de Deus, aquilo que Deus nos confiou? O meu desejo e a minha oração é que você não chegue de mãos vazias diante do Pai. Essa é a minha oração para você hoje. E eu digo para você, tire esse momento para você também fazer essa oração ao Pai. Deus, meu Pai, eu não quero chegar diante de Ti de mãos vazias. Eu quero multiplicar esses talentos que o Senhor confiou. Mas eu quero crer que você não vai chegar de mãos vazias. Eu creio nisso e eu profetizo isso sobre sua vida. Você não vai chegar de mãos vazias diante do trono do Pai, mas a sua vida será multiplicada em várias outras vidas rendidas ao Senhor. Vou repetir isso, eu profetizo sobre sua vida. Você não chegará de mãos vazias diante do Pai, mas a sua vida será multiplicada e muitas, várias, centenas, milhares de vidas serão rendidas ao Senhor através da sua vida. Você recebe essa palavra? Deus te abençoe.